E aí, quando a gente fala em assessoria jurídica, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Dentro do próprio condomínio, existem vários setores. Por exemplo, contratos. Quem é que lê os contratos? Aquelas palavras juridiquês que são uma verdadeira pegadinha. Como que você cancela esses contratos? Como que você analisa esses contratos? Vamos falar um pouquinho de contratos, doutora Catrine? Vamos falar sobre contratos. Eu costumo dizer, antes até de responder essa pergunta, que o advogado condominialista é um advogado multidisciplinar. A gente não pode só saber direito condominial. A gente precisa saber muito mais coisas para ser um bom advogado de direito condominial. A gente precisa saber, como a Ana Paula muito bem colocou aqui, sobre direito contratual, sobre direito trabalhista, sobre responsabilidade civil do síndico, se ele fizer alguma coisa que está fora do seu mandato. A gente precisa, né, sobre direito imobiliário, enfim, uma série de áreas do direito que nos torna mais capacitados para lidar com os problemas do condomínio. Eu costumo dizer que o condomínio é uma microsociedade. Na verdade, ele é a célula máter da sociedade, né? Ali naquela microsociedade mesmo, naquela coletividade de pessoas, a gente começa a aprender desde criança como ser um cidadão. E ali naquela população, a gente tem todos os problemas que a gente tem numa sociedade. Por isso, o advogado que vai assessorar esse condomínio precisa saber muito de todas as áreas. Assim como eu digo também, Ana Paula, que o síndico, ele é um profissional multidisciplinar. Porque apesar de não se exigir na prática, na lei, né, o síndico não é uma profissão, ele não precisa ter uma formação técnica para ser síndico, mas ele precisa ter conhecimento de administração, de direito, de engenharia, de psicologia também, muitas vezes. Então, essa multidisciplinariedade faz com que o mercado condominial seja esse mercado que a gente morre de estresse, mas nunca morre de tédio. É muito importante quando a senhora fala, doutora Catrine, da parte de assessoria jurídica, aonde você defende o condomínio, os condôminos, o próprio condomínio como uma figura CNPJ, os condôminos como uma figura CPF e também o síndico. E eu vejo que a maior dificuldade que os gestores têm de colocar na previsão orçamentária a assessoria jurídica é a falta de capital, é a previsão orçamentária feita errada e que a gente só vai conseguir corrigir na próxima Assembleia. E aí, muitas das vezes, até a própria interpretação da convenção, que às vezes é muito antiga, precisa de uma pessoa que tenha a expertise técnica para interpretar essa convenção. E aí eu falo muito também sobre assessoria jurídica, que muitas das vezes é dada pelas administradoras, que não podem dar essa assessoria jurídica, mas podem dar uma consultoria. Mas aí como é que o próprio gestor ou gestora, ou o próprio condômino, vai se sentir protegido, judicialmente falando, se ele não tiver um advogado? E aí eu quero que você fale um pouquinho dessa assessoria pocket que a gente falou aqui nos bastidores, que é uma coisa que vai trazer para o mercado a possibilidade de você contratar pontualmente sobre um assunto ou sobre uma situação que estiver acontecendo no seu condomínio. Seja você condômino, seja você condomínio, ou seja você a pessoa física mesmo do gestor ou da gestora de condomínio. Maravilha. Eu costumo dizer que existe uma tríade do sucesso da gestão condominial, que é uma parceria firme e sólida entre o síndico, a administradora e o jurídico. Quando essa parceria desses três personagens, né, desses três players do mercado condominial flui como realmente uma engrenagem, né, normalmente a gente tem uma gestão de sucesso desse síndico, esse síndico vai ter uma gestão admirada, ele vai ser reeleito, o condomínio vai funcionar bem, realmente as pessoas vão ver o resultado desse trabalho, porque de fato, cada um ali tem o seu escopo de trabalho. E quando a Ana Paula muito bem coloca que a administradora não pode acessar
a prestar assessoria jurídica, inclusive isso é um conflito ético, isso é uma questão ética, é realmente proibido, né, que isso seja feito, é porque existe um conflito de interesse. Na verdade, essa administradora também é um prestador de serviço do condomínio, então precisa haver essa separação. Por isso é importante, as melhores administradoras do mercado, elas prestam uma consultoria breve, mas elas realmente não adentram nesse departamento porque elas entendem o nível de responsabilidade de cada um ali. Então, dito isso, né, quando a gente tem um síndico que compreende essa questão e faz as contratações que realmente deve fazer para esse sucesso dessa gestão, a gente tem algumas possibilidades de o jurídico ajudar no condomínio. A mais conhecida, mas não necessariamente a mais viável, é a assessoria mensal, né? Assessoria fixa para um condomínio, onde você tem ali um advogado que você passa a mão no telefone, conversa sobre qualquer questão, e ali isso já está, quase todas as questões que o condomínio pode demandar estão abrangidos num determinado contrato fixo que aquele advogado tem com o condomínio. Isso é o melhor dos mundos, óbvio, mas não necessariamente todo condomínio vai ter condição financeira de fazer essa contratação, até pelo que a Ana Paula muito bem colocou. Às vezes não é tão caro, mas às vezes não está na previsão orçamentária, e isso muda o jogo, né? Então, a gente vem para as opções de contratação pontual para determinados casos específicos. Eu preciso entrar com uma ação contra um prestador de serviço que o contrato foi mal feito e agora ele não está me prestando um bom serviço, preciso rescindir esse contrato, preciso aplicar uma multa, enfim, uma contratação específica, a gente também trabalha muito assim no mercado, mas a gente no escritório viu uma necessidade, uma carência do mercado que é na pessoa do síndico. Principalmente os síndicos que estão se profissionalizando. Eu não costumo usar a terminologia síndico morador e síndico profissional, porque eu acho que todo síndico tem que ser profissional, fazer uma gestão profissional, seja ele morador ou externo. Por isso eu chamo o síndico interno e o síndico externo, e ambos para mim tem que ser profissional. Mas nessa categoria aí do que eu chamo de síndico externo, né? Eu vi que eles estavam se profissionalizando, indo para o mercado, mas, óbvio, eles não são advogados. Então, algumas perguntas eu recebi, até de colegas, que a gente tem muito colega síndico, a gente faz parte de um clube que tem muito colega, né? E as pessoas me faziam perguntas e eu senti uma demanda, senti uma falta no mercado de uma assessoria jurídica voltada para o síndico. Olha que bacana que é um síndico externo que está oferecendo o seu trabalho, que está apresentando o seu trabalho para o mercado e dizer o seguinte, olha, eu sou um síndico, seja eu pessoa física ou seja a minha empresa, que eu tenho assessoria jurídica para mim, né? Eu consigo resolver questões do condomínio sem demandar o condomínio financeiramente, porque eu já trago um jurídico. E aí é isso que lá no escritório a gente chama de assessoria jurídica pocket, porque ela é mais simples, porque o síndico vai trazer ali demandas específicas, né, menores, para a gente dar uma orientação, uma consultoria jurídica, e ela também é mais barata. E isso viabiliza essa contratação. E aí ele pode chegar numa assembleia e dizer o seguinte, olha, eu trago aqui comigo, na minha apresentação, eu tenho uma assessoria jurídica paga por mim, etc. Quanto mais condomínios ele vai tendo, mais viável vai ficando, né? Esse valor de honorário vai sendo diluído para ele dentro da viabilidade financeira dele, e a gente tem tido muito sucesso, porque a gente tem ajudado síndicos a resolver situações. Vou dar um exemplo. Ontem me ligou um síndico que é cliente dessa assessoria Pocket dizendo o seguinte, Catrine, o Santander, banco aqui que eu tenho conta no condomínio, me ligou pedindo a convenção registrada. E a gente não tem essa convenção registrada, então ele me disse que vai fechar a minha conta. Como é que funciona isso? Esse condomínio não é meu cliente. Quem é meu cliente é o síndico. E aí ele me fez essa pergunta, nós conversamos sobre esse assunto e, obviamente, se o condomínio precisar de uma atuação jurídica sobre isso, ele vai fazer uma contratação específica.